A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família, com seus amigos. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler o livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 31 até o 35. Gente, é uma passagem que me marca muito, me marcou e me marca, porque é uma passagem tão curta, mas com uma profundidade tão imensa do que é, do que é o evangelho de Jesus Cristo, do que é andar com Deus na terra. E te convido a nesse vídeo você pegar sua Bíblia, ler comigo e ouvir também. Te convido também a deixar o like, enviar para alguém esse vídeo, tá? Vamos lá. O título: A Família de Jesus. E aqui fica uma pergunta: você é da família de Jesus? Vamos ver se eu e você somos da família de Jesus? Vamos lá. Falando da família de Jesus, se é da família de Deus. Porque através da obra de Jesus, nós somos filhos adotivos, né? Pela obra de Jesus, nos tornando legítimos na presença de Deus, no reino de Deus. E vamos lá ver essa palavra, esses 5 versículos que tem muita profundidade. E chegaram então seus irmãos e a sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Glória a Deus. Para quem não sabe, a Maria, mãe de Jesus, ela teve outros filhos. Ela concebeu Jesus pelo Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, na verdade, de Deus. É, Lá no começo do livro a gente viu, livro de Mateus, todos os evangelhos vão relatar como essa obra do Espírito Santo aconteceu, mas depois a Maria, mãe de Jesus, ela se casou com José e ela teve outros filhos e filhas também. E aí, o que acontece? Salvo engano, filhas também. Mas aqui tá relatando que era e o, a mãe e os irmãos dele. E aí, gente, Jesus, mais uma vez, ensinando as pessoas sentadas, ouvindo os ensinamentos dele, o evangelho do reino que estava sendo anunciado, para isso ele veio. E por isso nós estamos aqui até agora, para te convidar a andar no evangelho do reino. E ele sentado, veio umas pessoas e disseram: ah, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora, querem falar com você. Então, por certo, era uma multidão muito grande, ao ponto deles não conseguirem acessar, chegar perto de Jesus. E ali, Jesus dá uma resposta sobre os irmãos carnais dele e a mãe dele, a própria mãe dele. E ele olha para essa multidão. Ele, como era um grande professor, um grande mestre, não perdeu a oportunidade de ensinar aquelas pessoas, os ouvintes, e nos ensina até hoje que somos leitores da palavra. E ele fala: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhou ao redor de todos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. E o versículo mais forte, mais profundo, é o 35, que ele diz: Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. E aí eu te pergunto, você é da família de Jesus? Você é da família do Deus eterno?
que completou a obra de adoção através de Jesus, para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna, tem o título de ser irmão, irmã e mãe, né? No caso de Jesus aqui. E aí? Isso aqui, gente, zero jogo. Por quê? Isso aqui nos mostra a obediência. Eu não me canso de repetir as mesmas palavras, porque isso daqui, ó, Jesus conta diversas parábolas. Jesus acha diversos jeitos de falar a mesma coisa. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que ela está sendo falada o mesmo assunto de formas diferentes. É um pai que convida nós para ser da família e que nos convida a andar na obediência daquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas para isso você precisa transformar sua mentalidade. O apóstolo Paulo disse isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem o que é bom, perfeito e agradável. E esse é o convite, andar na obediência. E você que vai na igreja, e você que se diz evangélico, católico, cristão, diz que serve a Deus, diz que é amigo de Deus, que é filho de Deus, a palavra nos faz essa pergunta. Realmente você é filho de Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado para você deixar de fazer? Se sim, se você tem obedecido, você é da família de Jesus. Se você não tem obedecido, a palavra nos mostra que nós, ou eu também, se eu não obedecer, nós não somos filhos. Porque filho é aquele que obedece. Segundo o que Jesus acabou de dizer aqui, ó. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e minha irmã e minha mãe. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Que a vontade de Deus é que eu e você pratiquemos a justiça na terra. Que eu e você possamos ser as melhores pessoas no tratar, no conversar, no falar com as pessoas que passarem na nossa vida. Que eu e você possam amar o próximo como a nós mesmos. Mas se você nem se ama, como você vai amar alguém? Se você não tá, se você não faz bem nem para você, como você vai fazer o bem para alguém? A conta não fecha. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se ame ao ponto de você se sentir tanto amado por Deus e você se sentir amado por Deus e você também se amar. E esse amor vai ser tão grande que você vai olhar para o próximo e vai querer trazer esse próximo, fazer o bem para ele, porque você está bem e você vai querer que esse próximo se conecte com Deus. Por isso que eu estou aqui uma hora dessa, querendo que você acesse esse amor, que você acesse a vontade de Deus na sua vida, que você obedeça o propósito que você tem na terra, para que você viva o que é bom, perfeito e agradável. Que a paz reine no seu espírito, que a sabedoria, que o entendimento te dê clareza nas dificuldades da vida e você tenha o prazer de andar com Deus na terra. Pensa nisso. Você é da família de Jesus? Tamo junto. Beijo no seu coração. Comenta esse vídeo aí. Deixa aí no comentário. Eu sou da família de Jesus. Tamo junto.